Fala galera, beleza? William Lins aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Hoje eu vou falar um assunto muito bacana, um assunto muito interessante e garanto que muitas pessoas têm essa dúvida. Qual impressora dá mais dinheiro? Olá, eu gosto de dinheiro. Money, cascalho, bufunfa, se vai ser a impressora de filamento ou a impressora de resina. Eu vou neste vídeo abordar a minha experiência, qual que eu obtive mais lucros e no final qual de fato é a recomendação que eu faço para você, tanto para você que já tem a sua impressora 3D ou para você que está em dúvidas se vale a pena e pretende iniciar um negócio. Se por acaso você gostar desse vídeo, deixa o seu like, tá bom? E se não for inscrito, se inscreva. Então, bora! E este vídeo, pessoal, foi graças a uma sugestão do Qual a Boa, que ele fez um vídeo recente que eu postei, perguntando para os inscritos o que eles gostariam de acompanhar aqui no canal. E ele me sugeriu um tema bem bacana, que é como que eu fiz para me estabelecer no mercado de trabalho, tá? Nesse mercado de impressão 3D, e eu aproveitei esta informação que ele me deu para poder complementar mais o vídeo, tá? E mostrar para vocês tanto impressora de filamento como impressora de resina, qual que vai ser mais rentável, tá? Qual que vai trazer de fato para vocês um retorno financeiro, tá? Aqui eu tenho algumas peças que eu já mostrei já uma centena de vezes no canal. Essa aqui a pessoa ainda não veio buscar, essa aqui a pessoa também não veio buscar. Essa aqui é um presente que estou aguardando ainda para poder entregar para a pessoa. Tem aqui a pintura que falta finalizar. Como vocês que já acompanham o canal já tem um tempo, já sabem de toda a história. E recentemente eu fiz alguns pedidos grandes que acabaram me tomando tempo. Tem até um pedidinho que está saindo ali, o restante está aqui na impressora. E tomando tempo e além do mais o que? A curva de aprendizagem. Por quê? Eu trabalhava só com a impressora de resina. Então quando eu adquiri essa bichona aqui, o que aconteceu? Eu não sabia como fazer. Diversas peças eu tive problema de impressão, diversas peças eu tive erros, tá? E tudo é interessante para quê? Você aprende. Você errando, você vai aprendendo. E antes, pessoal, de determinar qual impressora escolher, você precisa criar um plano e determinar o que você pretende vender, tá bom? Vou até me citar aqui como exemplo. No início, eu pretendia fazer apenas colecionáveis, tá? Por isso que eu fiz uma pesquisa profunda e percebi que a melhor opção para você fazer a impressão desses colecionáveis, até mesmo pelo nível de detalhes, é uma impressora de resina. Não que a de filamento não consiga, é possível fazer sim, só que você vai perder detalhes. Eu recomendo a de filamento para peças mais sólidas, assim, sem tantos detalhes, que ela vai atender bem. Outro exemplo, até a peça que eu já mostrei para vocês. Essa aqui ela foi impressa em filamento e foi pintada, fiz um efeito de mármore aqui, ficou bem bacana. É possível fazer sim, só que no meu ponto de vista, se você pretende criar colecionáveis, a de resina ela vai ganhar em questão de qualidade. Você pode fazer de filamento também, mas aí entra um ponto interessante, que é agregar valor ao seu produto. Se você fizer exatamente essa peça aqui em filamento, você vai perceber que ela vai ficar com algumas linhas. Por mais que você diminua bem a impressão, a linha de impressão, né? Geralmente o pessoal imprime em 0,20, tá? Eu imprimo em 0,12, fica bem bacana. Se você colocar uma peça lado a lado, você vai perceber que ela não ficou tão bacana. Um exemplo que eu dou para vocês aqui são os cabelos, os cabelos, os botões, esses brasões aqui que ele tem. Então, na impressora de filamento já fica impossibilitada. E independente da escolha que você fizer, se for a impressora de resina ou a de filamento para fazer os colecionáveis, você tem que colocar na balança o seguinte: colecionável ele precisa ser pintado, então você vai precisar também investir em um bom material de pintura. Eu tenho aqui um material básico de pintura, existem diversas opções aí no mercado que vão entregar até mesmo uma qualidade maior. Não que esse aqui entregue uma qualidade ruim, ainda mais que eu estou aprendendo, tá? Tanto que tudo aquilo que eu aprendo eu posto aí no canal e mostro para vocês. Então não tenham medo, eu quero fazer colecionável, mas eu não sei pintar. Na internet existem diversos tutoriais, diversas pessoas ensinam, existem cursos também, eu fiz um curso muito bom que eu recomendo de pintura básica, e não tenham medo.
Só que coloque na cabeça, poxa, eu quero fazer colecionável, eu quero pintar, você vai vender por um valor maior. Só que para você vender por um valor maior, ele precisa ter uma qualidade boa, tanto na impressão como na pintura. Aqui você vai precisar investir em tintas, você vai precisar investir em pincéis, em óculos, materiais diversos para poder te auxiliar nessa pintura. Eu tenho aqui a cabine do aerógrafo, o próprio aerógrafo, fita para mascaramento. Aqui eu tenho uma máscara líquida também, primer, spray. Então assim, é um material que você vai precisar investir. E além do mais, para entregar uma qualidade maior na impressora de resina, você vai precisar da resina. E se você colocar na balança o valor da resina para o valor de um filamento, a resina ela acaba sendo mais cara. E além do mais, o que? A resina, eu percebi que eu tive mais problemas em questão de impressão comparando com a impressora de filamento. Por quê? A resina, ela precisa ter alguns cuidados especiais, até mesmo a temperatura do ambiente, tá? Se estiver muito frio, você precisa pré-aquecer essa resina, você precisa estruturar muito bem, né, no computador, no fatiador, para você diminuir esses problemas e hora ou outra vai acontecer. E essa questão de problemas, de percas, você precisa colocar no produto final que você vai vender. Eu até dou um exemplo seguinte, um mercado onde você compra lá frutas, legumes, etc. Infelizmente no mercado tem furto, tem roubo, tem percas, tem as despesas, tem água, tem luz, tem funcionário. Então o valor que você paga no produto final, ele já é agregado a todas essas despesas que o empresário tem. E na impressão não é diferente. Quando você for fazer o cálculo de venda, você precisa colocar as possíveis perdas que você vai ter, justamente para poder, de fato, você ter um retorno, não você trabalhar para você ter apenas despesas. E aproveitando que eu estou aqui na impressora de resina, existe também uma coisa que é muito importante, que são os equipamentos de segurança individuais. Você vai precisar de máscara, você vai precisar de óculos, você vai precisar de luva, você vai precisar deixar essa impressora em um ambiente arejado, tá? Eu deixo aqui nesse cômodo onde eu coloco essa mangueira aqui para fora, quando eu for imprimir, porque a resina ela é tóxica, ela faz mal à saúde. Então assim, se vocês forem fazer colecionáveis com impressora de resina, ou até mesmo outras peças, requer esses cuidados. A de filamento já não. A de filamento, por mais que muitas pessoas não falam, a maioria das pessoas não falam, o filamento também ele tem a toxicidade dele. Então eu deixo aqui no mesmo ambiente e eu procuro sempre que estou imprimindo ficar fora também, porque assim, saúde em primeiro lugar. Até interessante eu mostrar aqui para vocês uma questão que eu percebi recentemente, em velocidade de impressão. Por exemplo, ó, se eu for imprimir aqui na minha impressora de resina 2 bonecos, exatamente os 2 bonecos, o tempo de impressão vai ser mais rápido comparado na de filamento. Por quê? A de resina, ela vai descer, ela vai fazer a impressão desses bonecos, tá? Dessa camada do boneco simultaneamente. Então ela vai descer, ela endurece a resina e sobe já dos dois. Depois ela desce, vai fazendo as camadas. Endurece os 2 pontos, sobe e já faz os 2. A de filamento não. A de filamento você vai mandar fazer exatamente os 2 bonecos, ela vai fazer o contorno de um, depois ela vai fazer o contorno do outro, depois ela volta para fazer de um e volta para fazer do outro. E isso acaba perdendo tempo. Porém, se você imprimir um boneco aqui e um boneco ali, a de filamento ela vai ser mais rápida. Então é uma coisa que vocês têm que analisar também, questão de velocidade de impressão. Pessoal, eu falei um pouco aqui sobre impressora de resina, agora eu vou aproveitar para falar os pontos positivos da impressora de filamento. Deixa eu até pegar a peça aqui para mostrar para vocês um outro comparativo. Eu estou finalizando esse pedido aqui, são diversos chaveiros, ó, bem bacana. Eu fiz eles na impressora de filamento. É um chaveirinho que ele tem uma articulação aqui, o pente sai, é bem interessante. E ficou com uma qualidade bacana. Aqui vocês percebam, ó, eu utilizei aquela função passa-ferro. Isso aqui é impresso em ABS. Não demorou muito para imprimir, é bem rápido, porque como ela vem desmontada, então a altura é bem baixinha. E eu estou mostrando isso aqui propositalmente. Por quê? Essa aqui
essa bichona aqui, pesada, inclusive eu fiz na resina. Ela me deu um baita trabalho para poder imprimir, diversos erros de impressão, até mesmo por conta da altura, temperatura. E originalmente esse projeto aqui, ele é articulado. Você consegue movimentar as chaves daqui, os botões, você consegue puxar o slide dele. Só que o que acontece? A resina me deu esse problema, ela ficou dura. Então assim, eu consigo até remover o pente aqui, eu só não vou conseguir remover agora, porque eu estou com uma mão só. Mas o máximo que ela faz é sair o pente e dar uma deslizadinha de leve aqui no slide. E se eu tivesse na época a impressora de filamento, eu teria feito ela em filamento, porque vai funcionar muito bem. E é uma grande vantagem também o seguinte, existem até alguns colecionáveis que o pessoal faz, eu vou deixar passando o vídeo aí para vocês, onde eles imprimem naquela impressora que tem o combo, né, que o pessoal diz, que tem aquele AMS, onde imprime de várias cores, e você imprime já o boneco com essas cores, já sai prontinho. Ele vai ter aquele desperdício, né, de filamento, na troca de filamento, o pessoal chama de cocôzinho, né? Mas assim, fica bem bacana. Ou até mesmo se você imprimir no filamento, foi o que eu fiz. Você consegue separar as peças, então uma parte dela eu imprimi no ABS preto, e a outra parte dela no ABS alumínio, e fica bem interessante. E é possível fazer também... Opa! Aí, outra vantagem, até é bom que aconteceu isso, não quebra. Existem resinas que são mais resistentes, mas essa aqui, por exemplo, se caísse dessa altura, ela ia espatifar toda, ia rachar, ia quebrar. É uma outra grande vantagem em relação à impressora de resina. E resumindo, pessoal, é possível sim, com uma impressora de filamento, você criar peças com detalhes, obviamente são detalhes mais simples, que já saem prontas. E vocês podem comercializar também. Tanto que eu, no meio desse vídeo aqui, eu precisei dar uma saidinha, né? Eu passei em alguns locais. Nessa saída que eu fiz, eu vendi 2 chaveiros desse e vendi também mais 2 porta-cápsulas que eu fiz, aquelas cápsulas Nescafé com a impressora de filamento. E agora eu vou aproveitar para entrar em outro ponto, tá? Que é um ponto crucial. Se você for vender tanto impressão de resina como impressão de filamento. Além de ser bem feito, né, existem no mercado aí diversas peças que não tem um filamento bom, uma resina boa, o acabamento não é bacana, a pintura não é bacana. Como que você vai faturar? Com uma ou com outra? Fazendo uma boa peça, tá? Fazendo com uma boa resina, com um bom filamento. Agora sim, eu já escolhi a minha impressora, eu escolhi a de resina porque ela tem uma boa impressão, eu vou ter um trabalhinho a mais pintando, vender aqui no exemplo, uma peça aqui na faixa de R$700, só que assim, você precisa encontrar o seu público. E uma frase que vai resumir basicamente o que eu quero falar é o seguinte: quem não é visto não é lembrado. O que vocês precisam fazer? Divulgar o trabalho de vocês. Poxa, eu vou imprimir em filamento, eu vou imprimir de repente um suporte, eu vou imprimir uma obra de arte, uma escultura de filamento. Pessoal, anunciem, divulguem o trabalho de vocês. Uma coisa que funciona bastante é o seguinte: no próprio status do WhatsApp, vocês devem ter diversos contatos, uma pessoa ou outra vai ver, um amigo, um parente. Façam uma peça bem feita, independente do que seja de resina, seja de filamento, seja pintada ou não seja pintada, porque assim, a partir do momento que essa pessoa comprar, ela vai gostar do seu produto e ela vai te recomendar para outras pessoas, tá? Uma coisa que funciona bastante também é o seguinte, eu aprendi isso com o meu amigo Weisertech, meu amigo Daniel, do canal Weisertech. Ele vende uma peça e ele manda um brinde. Ó, isso aqui se enquadra muito bem como um brinde. Esse chaveirinho aqui, inclusive eu fiz alguns, esses 3 foram testes, são funcionais, mas eu imprimi na resolução 20. Ó, ele tem umas marquinhas aqui, eles vão de brinde para quem comprar uma das minhas peças. Então procurem divulgar o trabalho de vocês através de divulgação de WhatsApp, Stories, Instagram funciona bastante. Também Facebook, Mercado Livre, o Marketplace, porque como eu falei, quem não é visto não é lembrado. E vocês vendendo essas peças, tá? O pessoal comprando e gostando, você com certeza vai ter mais recomendações. Porque um cliente falando bem de você, ele vai te atrair novos clientes.
Agora, se um cliente falar mal de você, meu amigo, ele vai espalhar para 30, 40, 50 pessoas. Ó, não comprem porque não é bom, não presta, é frágil, não é bem pintado, e vocês acabam ganhando uma vez só. Eu não gosto de vender uma vez só. Eu prefiro vender uma vez para um cliente, para depois ele me recomendar novos clientes ou até mesmo este cliente comprar novamente. É o que aconteceu há pouco, que eu precisei sair. Uma pessoa me pediu um porta-cápsulas, tem um tempinho, e agora ela pediu mais um, depois pediu um chaveirinho, e assim vai indo. Então assim, pessoal, postem fotos dos seus produtos, não tenham medo de pintar. Fica tranquilo, não te desespera. Tá bom? Não tenham. No começo, de repente não vai sair legal, de repente vai sair esquisita a pintura. Essa aqui é a minha primeira pintura, que eu fiz, está guardada aqui de recordação. Vão praticando, vão estudando, vão divulgando, tirem boas fotos, postem vídeos, que vocês vão ter sucesso sim. Agora é a parte que eu dou meu veredito final. Qual impressora que eu ganhei mais dinheiro? Vou mostrar para vocês agora. Ó, o que aconteceu foi o seguinte. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu só tinha de resina. Eu precisei aprender, não sabia de nada de impressão. Comecei a aprender com vídeos tutoriais no YouTube. O YouTube me auxiliou bastante, né? E comecei a produzir essas peças. Depois que eu produzi as peças, eu fiz o meu curso de pintura, que eu fiz o nível básico. Em breve eu vou fazer o intermediário, para poder justamente agregar mais valor às minhas peças. Eu vendi algumas peças, no começo eu vendia peça baratinho, né? Estava aprendendo, era basicamente para cobrir o custo de produção, e eu não fiz anúncios assim, com peças baratas, sabe, com cerca assim de 30, 40% mais em conta do que o mercado. Eu não fiz anúncios, eu vendi para amigos, parentes, conhecidos, né? E eu vendi algumas sim. E depois eu, numa oportunidade, adquiri essa impressora aqui de filamento. A que me deu mais dinheiro até hoje foi a de resina. Por quê? Aquilo que eu falei antes. Peças bem impressas, bem trabalhadas, assim, com dedicação, com carinho, tá? O cliente, ele percebe o amor que você teve pela peça, na produção, até mesmo que algumas eu postei vídeos, e ela foi que me deu mais dinheiro. Só que é uma impressora que requer mais trabalho. Então, por exemplo, se eu for fazer um busto desse aqui, eu tenho que ver a questão da modelagem. Eu posso fazer modelagem por inteligência artificial, agora posso contratar um modelador também para fazer, que vai aumentar o custo de produção, e eu vou demorar muito mais nessa peça para produzir por conta dessas características, dessas informações que eu passei para vocês. E a impressora de filamento é a que me deu o retorno mais rápido. Porque, por exemplo, a de resina eu demorei para aprender tudo, né? Depois tinha que produzir as peças, pintar, fazer o curso de pintura, para depois começar a ter um retorno com as peças. Já de filamento não. Demorei também um pouquinho para aprender a mexer, fiquei alguns dias estudando. Ontem mesmo eu fiz a calibração dela, tá? Precisou calibrar, que deu um desnivelamento do lado esquerdo da mesa. Só que assim, o retorno dela foi muito mais rápido. Por que foi muito mais rápido? Porque eu basicamente imprimo as peças prontas, as peças nas cores. E o que eu falei anteriormente, as pessoas que compram os meus produtos, elas pedem novamente. Então, por exemplo, hoje cedo mesmo no WhatsApp, uma pessoa me pediu um chaveiro, depois ela já me pediu mais outro, e ela já está me mandando mais coisas para poder produzir na impressora de filamento. E algo que não vai me tomar tanto tempo. Então, meu veredito final é o seguinte: ambas as impressoras dão para vocês ganharem dinheiro, para faturar, ambas. A de resina demora um pouco mais, mas dá para ganhar mais valor, tá? Porque as peças são diferentes, são esculturas. A de filamento é se você quiser ter um retorno mais rápido. Ah, William, eu não quero pintar. Ou até você quer pintar, compra as duas impressoras, se você tiver condição, compra as duas impressoras, aprende a mexer, vai produzindo as suas peças de filamento para você começar a ter um retorno mais rápido. E depois vai estudando pintura. Tem alguns vídeos aqui no canal, pretendo fazer mais de pintura, ou até mesmo, que é o meu caso, as bases agora eu só faço elas de filamento, eu não faço mais de resina, porque a resina ela acaba sendo mais frágil,
como as bases são maiores, tem mais risco da impressão dar errada. E resumindo para vocês, pessoal, só para poder finalizar o vídeo, senão vocês não vão assistir até o final. E quem estiver até o final aí, deixa um comentário. Fiquei até o final do vídeo. Ambas você vai ter retorno. Ambas, tá? Essa impressora aqui já se pagou faz tempo ela já se pagou, por conta das peças. Deram mais trabalho? Deram, mas tem peça que eu vendi por R$1.200, R$800, R$500. Essa daqui, ela ainda não se pagou, mas ela vai se pagar, porque o nível de vendas, a quantidade de vendas dela nem se compara com a quantidade de vendas da de resina. A de resina, existe um público específico que compra esse tipo de material. Não são todas as pessoas que compram. É um luxo, é um produto que para a pessoa ter um colecionável e fazer investimento aí de R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$20.000, é um luxo. Agora é diferente da de filamento. Você consegue imprimir diversas peças que são utilidades, né? Até mesmo um porta-objetos, um ganchinho, vou dar um exemplo para vocês, um suporte de celular. Então assim, tem uma infinidade de coisas para poderem serem produzidas, tá? E serem vendidas. E para vender é o seguinte, pessoal, qualidade de impressão, peças exclusivas, pintura, que vocês vão ter sucesso com certeza. E eu vou finalizar o vídeo por aqui, pessoal. Quem gostou do vídeo, deixa o seu like aí. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Deixa nos comentários aí se vocês gostaram do vídeo também, tá bom? Ou até mesmo dicas, sugestões para as próximas produções. Um abraço a todos, estejam na paz e valeu!